Em segundo Samuel, capítulo 21, versículo 17, está escrito que Abisai matou o gigante filisteu chamado Isbi-Benob. Matou o gigante. Esse gigante partiu para cima de Davi na grande batalha ali entre os filisteus e o clã dos gigantes filisteus. E esse gigante se levantou em direção a Davi, foi em direção a Davi para matá-lo. E Abisai, homem valente, corajoso, estava entre os 37 valentes de Davi. Foi em direção a esse gigante e cancelou o CPF dele. Cancelou o CPF do gigante Isbi-Benob. Não, porque era um homem leal e fiel. E quando você age com lealdade e fidelidade e segundo a vontade de Deus revelada, não tem gigante que fica em sua frente, na sua vida. Não tem gigante que se põe e permanece diante da sua... Mesmo que ele venha, esse gigante, seja as dificuldades, as aflições, a enfermidade, as doenças e outros gigantes tais que você está enfrentando no momento, não fica diante de ti. Por quê? Porque você está agindo com lealdade, com fidelidade e segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo, seguindo as instruções do Espírito Santo. E Abisai se levantou e falou, não vai matar meu tio, não. O rei ungido de Israel, você não vai mesmo. E daquele dia em diante, os seus valentes e todo o exército falou, não, Davi, você não pode mais ir à batalha. Você não pode, a lâmpada de Israel não pode se apagar. Não pode. O senhor agora vai ficar, quando nós sairmos em incursão, em batalha, o senhor vai ficar no palácio. Vai ficar no palácio, porque o senhor é um alvo. Tem um alvo nas costas, tem um alvo na frente, no peito, tem um alvo nas costas, tem um alvo na cabeça. Eles querem matar para que a gente perca a esperança, a coragem. Matando o rei Davi, porque eles sabiam que Deus era com Davi. Davi era a lâmpada de Israel. E quando Davi consultava a Deus para ir à guerra, Deus falava, pode ir que vai sair vitorioso. Então, os inimigos querem logo matar a luz que há em ti. A luz que há em ti. Por isso que nós cantamos aqui, minha pequenina luz, vou deixar brilhar. Minha pequenina luz, vou deixar brilhar. Aonde quer que eu vá, vou deixar brilhar. Por quê? Porque a luz, quando ela resplandece, ela provoca uma agitação na escuridão, nas trevas. E as trevas buscam apagá-la. Mas, diante da lealdade, diante da fidelidade e diante da instrução do Espírito Santo, não há gigante que suporte. Em 2 Samuel, capítulo 2, do versículo 18 ao 24, diz que Abisai assistiu no encontro dos homens de Isbosete com os de Davi.
no qual Abner matou Azael. Essa passagem aqui é a passagem que Azael perseguiu Abner depois de uma grande batalha entre os soldados, os valentes de Saul com os valentes de Davi. E Abner perguntou, né, fugiu, viu que estava sendo derrotado, fugiu. E Azael o perseguiu. E ele pediu para Azael não continuar perseguindo. Mas Azael, que era irmão de Abisai, irmão também de Joabe, não quis ouvir. Diz que Azael era um corredor exímio, era veloz, era muito veloz. Ele era muito veloz. A Bíblia, a Escritura, se você ler esse texto, diz que ele era muito veloz. E foi perseguir Abner. Ele aconselhou Abner, aconselhou a não perseguir, porque Abner era um grande herói em Israel, era um grande guerreiro, era um valente e era comandante do exército de Saul. Era um homem experimentado na guerra, um grande guerreiro. Vamos dizer assim, um grande gladiador. E ele aconselhou a Azael parar com aquela perseguição. Azael não deu ouvido, não consultou o Senhor. Infelizmente, a espada foi transpassada sobre ele, sobre Azael, e ele faleceu. Abisai também ajudou Joabe no cruel e injusto assassinato de Abner, para se vingar da morte de seu pai, do seu irmão, seu pai não, do seu irmão. Então Abisai ajudou a Joabe, a vingança de seu irmão Azael. Abner matou Azael e Abisai e Joabe tramaram a morte, o assassinato, a vingança sobre Abner, que se encontra, que está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 3, versículo 30. Como comandante, Abisai, como comandante do exército, venceu na batalha contra os amonitas. Por quê? Porque Abisai também era comandante. O exército de Davi era dividido em 3 esquadrões. Um comandado por Abisai. Um desses esquadrões era comandado por Abisai. Ele venceu na batalha contra os amonitas, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 10, do versículo 10 ao 14. Era chefe do segundo grupo de 3 homens valorosos, ou melhor, valorosos. Era chefe do segundo grupo de 3 homens valorosos. A Bíblia relata ali 3 grupos, né? De homens valorosos do exército de Davi, matando 300 homens. Ele matou 300 homens com a sua lança, de uma vez só, numa guerra só. Para você ver o quanto esse homem era valente e corajoso. Matou 300 homens com a sua lança. Que está escrito, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 18. Mas a Bíblia diz também, tem o lado bom de Abisai, mas também tem o lado que ele deixava a desejar, que era precipitado, muito precipitado. Acho que a coragem dele era tanta que ele
tornava precipitado. A Bíblia diz que ele era precipitado e também valente. Do lado da moeda, precipitado e valente. Valente, lado cara da coroa. Da moeda, né? Vamos dizer assim. Lado cara da moeda. E coroa o precipitado. Ou vice-versa. Nunca se desviou da sua fidelidade. Isso é indiscutível. Ele sempre foi fiel a Deus e fiel ao rei Davi, seu tio, seu parente, o rei Davi. Então, o que nós precisamos, nós que cremos em Jesus Cristo, e que Jesus fala que aqueles que fazem a sua vontade, é seu pai, sua mãe, seu irmão, parentes, tios, sobrinhos, nós precisamos ser leal e fiel a Deus, fiel a Deus, fiel a Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, na instrução do Espírito Santo. É isso que nós precisamos ser um Abisai. Não ser tão precipitado. Não ser precipitado. Mas sim fiel e leal ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso que nós precisamos, não perder a nossa identidade cristã. Precisamos ser fiel e leal ao Senhor Jesus Cristo na unção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus parentes. Que Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe aqueles que estão ao seu lado. É em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que tem as chaves da vida, da existência e da vitória. E não esqueça de divulgar, de compartilhar, de se inscrever, de dar o seu like, apertar o sininho, fazer os comentários e entrar em contato conosco através da descrição para ser um colaborador, não apenas membro, um inscrito, mas sim um colaborador, um parceiro, um padrinho e um patrocinador do canal Potência de 10. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém.